Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a relação entre Brasil e os Estados Unidos, que logo após a vitória do Donald Trump, essa relação anda para lá de arranhada com o ataque do Donald Trump contra a censura que supostamente acontece aqui no nosso país, com a visita da OEA para investigar o nosso STF, o STF do Alexandre de Moraes, para investigar atos antidemocráticos que aconteceram nas eleições, que supostamente aconteceram nas eleições em 2022 aqui no nosso país. Ou seja, existe uma grande pressão e nesse momento os olhos do mundo estão voltados para o nosso país. Só que nas últimas horas, tudo isso ganhou uma atenção maior ainda após o Lula, durante um discurso em um evento da Petrobras, ter dado uma declaração direcionada ao novo presidente dos Estados Unidos, dizendo que o Brasil não aceitaria os desaforos do Donald Trump. E isso pode ter jogado ainda mais fogo nessa relação que já está por um fio. Mas por que o Lula deu essa declaração, hein? O Lula perdeu a linha justamente porque o Donald Trump acaba de aplicar uma taxação recíproca ao etanol brasileiro. Mas por que o Donald Trump está aumentando a taxação do etanol brasileiro? Deixa eu te explicar. Quando alguém dos Estados Unidos, uma empresa, uma fábrica, uma indústria, precisa do etanol brasileiro, de importar o etanol brasileiro para essa empresa nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos aplica uma taxação de 2,5% para que o etanol brasileiro entre em solo americano, 2,5%. Agora, o contrário, quando uma empresa aqui no nosso país precisa importar o etanol dos Estados Unidos, o governo brasileiro aplica uma taxa de 18%. E agora, com essa nova medida, o Donald Trump vai elevar a taxação da importação do etanol brasileiro, ao invés de ser 2,5%, vai também para os mesmos 18% que o Brasil cobra, desestimulando o mercado americano de consumir o etanol brasileiro. E, obviamente, isso aqui coloca muita pressão, não só na Petrobras, porque a Petrobras é a que está sendo diretamente influenciada com essa medida dos Estados Unidos, mas também em todo o mercado brasileiro. E o mercado brasileiro já começa a sentir os efeitos dessa nova medida dos Estados Unidos. E também, durante esse discurso, o Lula deu outras declarações muito polêmicas, declarações sobre a Petrobras, sobre o mercado brasileiro, e eu vou trazer todas essas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Mas o que está acontecendo com o Lula, cara? Será que ele digeriu mal a pesquisa do Ibope, a pesquisa do IPEC, a pesquisa do Datafolha sobre a queda histórica na aprovação do seu governo, hein? Bom, será que é isso? Fica comigo até o final do nosso conteúdo para você ter acesso a todas essas informações e entender como tudo isso impacta diretamente na nossa mesa. Bom, começamos o nosso giro com essa matéria que acabou de sair aqui no Poder 360 com a fala do Lula. O Lula disse que Trump ameaça todo dia e Brasil não aceitará desaforo, diz o Lula. O petista afirma que as taxas do republicano, ou seja, as taxas lá dos Estados Unidos, estão rompendo com uma tradição de livre comércio. O Donald Trump está só igualando, é a mesma taxação que o Brasil aplica nos produtos dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão aplicando também para os produtos brasileiros. É bem simples de entender isso. Mas, obviamente, o Lula ele sempre vai levar para o lado da narrativa que lhe convém. Ele está dando esse recado não é para mim, para você, é para a galera dele. A gente já entendeu como é que funciona esse jogo. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nessa segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025, que todo dia o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, faz ameaças. Afirmou que o país norte-americano está rompendo com a tradição da década de 1980 de incentivar o livre comércio e defender a democracia. Segundo ele, o Brasil é um país sem divergências internacionais, mas que não vai aceitar desaforo. Pois é, dessa de os Estados Unidos incentivarem o livre comércio e não incentivar a sua própria indústria, está acontecendo que a balança comercial dos Estados Unidos tem fechado com rombos, com déficits bilionários todos os meses, há muitos anos. Ou seja, os Estados Unidos estão importando cada vez mais do que exportando os seus produtos. Por que isso acontece? Justamente porque os Estados Unidos taxam muito pouco e os outros países taxam demais os produtos americanos, desincentivando os produtos americanos de entrarem nos seus países. Abre aspas para o Lula. Aí eu fico pensando, cadê a democracia?
Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano? Se você tem livre trânsito do capital, cadê o livre comércio que foi tão apregoado? E aí começa a ameaçar o mundo, todo dia tem uma ameaça, todo dia tem uma coisa. E o Lula ainda finaliza com a seguinte frase: não vamos aceitar nenhum desaforo. Ou seja, num tom de ameaça, mas o Lula, ele é muito malandro, ele morde e depois assopra, morde e assopra. Afirmou o petista para, na sequência, declarar que o Brasil é um país de paz e que prefere um abraço a um murro e um beijo a uma mordida. E na finalização do discurso, olha só o que o Lula disse, que é algo bem importante para você prestar atenção. Ó. Destrói aquele discurso do Consenso de Washington em 1980, do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, que o negócio era abrir as fronteiras, era não ter barreira comercial, era o comércio livre e que a gente tinha que comprar de tudo, que não tinha que ter imposto, que não tinha que ter empecilho. Essa era a lógica do Consenso de Washington e o Brasil aceitou. Justamente tudo que o Lula disse aqui é exatamente o que ele não faz, é que o governo brasileiro não faz. O Lula, todo mundo já sabe que é um baita de um hipócrita. E aqui, ó, tá, é justamente a prova disso. Ele tá falando que não tinha que ter empecilho, não tinha que ter imposto, que tinha que ser o livre comércio. Cara, primeiramente, livre comércio não existe no Brasil com o governo Lula. O que tem no governo Lula é lobby, são grandes corporações que fazem parceria com o governo para as grandes corporações se beneficiarem em detrimento do pequeno comerciante, do pequeno negócio, dos pequenos empresários, que a todo dia tem uma barreira fiscal, tem uma barreira burocrática aqui no nosso país que prejudica justamente o livre comércio. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, ele falou que não tinha que ter imposto, né? Que tinha que comprar de tudo. Como que não tinha que ter imposto se o Brasil o que mais faz é taxar, é criar impostos sobre produtos internacionais e justamente um imposto abusivo, que é o que acontece aqui no nosso país. Fora isso, o mercado brasileiro também, quando precisa importar em grande quantidade, também passa por uma taxação abusiva e que não deveria ter empecilho, ou seja, justamente o que o governo Lula, que o Brasil não faz. É um discurso de um hipócrita isso aqui. E agora, por conta dessa taxação e de todo esse desestímulo de importar produtos americanos aqui para o nosso país, o Donald Trump se posicionou justamente cumprindo com uma promessa de campanha. Ele falou que iria fazer isso e ele mal começou o seu governo e já começou fazendo, cumprindo com as suas promessas de campanha. Olha essa matéria que saiu aqui no caderno de economia do G1. Trump agora mira etanol brasileiro e anuncia tarifa de 18%. Que absurdo essa tarifa de 18%, não é verdade? Pois é exatamente a tarifa que o Brasil coloca no etanol americano. O etanol brasileiro é o primeiro item da lista divulgada pela Casa Branca sobre novas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos da América. E olha só como o Donald Trump é implicante. Olha essa imagem aqui, ó, que interessante nessa imagem. Ele está assinando o acordo e olha o que está escrito aqui, ó, no mapa. Ao invés de Golfo do México, agora é o quê? É Golfo da América. Pois é, mais um recado que ele está dando aqui somente com uma imagem. Depois de taxar o aço e o alumínio do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora mira o etanol brasileiro. A Casa Branca anunciou o que eles têm chamado de tarifas recíprocas e distribuiu um memorando em que consta uma lista de países e produtos que estariam em condição injusta de comércio em relação aos americanos. Primeiro item da lista, vamos lá, o etanol. A tarifa dos Estados Unidos ao etanol do Brasil é de 2,5%, como eu já antecipei aqui para você. Ou seja, algum produtor lá nos Estados Unidos, alguma indústria que precisa de etanol, pode importar o etanol do Brasil. Eles vão lá, negociam com o Brasil e importam esse etanol do Brasil. O governo dos Estados Unidos, para chancelar essa importação, para permitir abrir os portos para que entre esse produto, ele cobra uma taxa de 2,5%. Beleza? Então o produtor tem que pagar o preço do etanol mais 2,5% de taxa que vai para o governo americano, para a Federação Americana. Já no Brasil, olha o que acontece. O Brasil cobra dos Estados Unidos uma tarifa de importação de 18%, meu amigo. Ou seja, se alguma indústria aqui no nosso país,
alguém quiser comprar o etanol dos Estados Unidos, vai lá, negocia com o produtor de etanol dos Estados Unidos para que esse produto entre aqui no nosso país, para que o Brasil abra os portos, o Brasil cobra uma taxa de 18%. Ou seja, para quem está comprando o produto dos Estados Unidos, de repente não faz muito sentido, porque vai ter que pagar o preço do etanol lá nos Estados Unidos mais 18% para o governo brasileiro. Será que isso tem a ver com a Petrobras? Será que o nosso governo está forçando o mercado a comprar o produto da Petrobras? Cadê o livre comércio que o Lula estava defendendo agora há pouco, hein? Isso aqui mostra claramente que não existe esse negócio de livre comércio. Agora, falando em números, como resultado, em 2024, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares em etanol do Brasil, enquanto os Estados Unidos exportaram apenas 52 milhões de dólares em etanol ao Brasil. Ou seja, nessa balança comercial aqui, os Estados Unidos estão tendo um prejuízo de 148 milhões de dólares. E o que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento é justamente equiparando a mesma taxação. Ou seja, 2,5%, a gente vai fazer o seguinte, vai botar 18%, que é a mesma coisa que o Brasil cobra, e não tem o que fazer, o Brasil não tem nem o que falar sobre isso. Abre aspas para o Donald Trump. Para fim de justiça, vou cobrar uma tarifa recíproca, o que significa que qualquer coisa que os países cobrarem dos Estados Unidos, nós os cobraremos de volta, nem mais, nem menos. É muito simples. E com isso, obviamente, coloca muita pressão na Petrobras, no governo Lula, e o Lula, nesse momento, tá, cara, cuspindo marimbondo para todos os lados, tá tentando transferir a responsabilidade das suas costas para as costas de outra pessoa, do mercado, enfim, eles não vão nunca assumir a responsabilidade disso. Todo mundo sabe que a responsabilidade desse problema aqui, ó, é justamente do nosso país, que taxa demais realmente os produtos internacionais, porque é a forma que o nosso governo tem de arrecadar muito dinheiro, e eles não vão querer abrir mão dessa arrecadação. Por isso, eles vão colocar essa responsabilidade nas costas de outra pessoa. E sabendo desse movimento, sabendo que pode ter alta nos combustíveis aqui no nosso país também, o Lula, ele vai tentar achar um responsável para esse problema. Nesse momento ele já atacou o Donald Trump, já atacou os Estados Unidos, só que agora ele vai atacar também o mercado brasileiro, como você pode ver nessa matéria. Nessa matéria, o Lula diz que o povo é assaltado por intermediários dos combustíveis, diz o Lula. Olha só que absurdo. Em evento da Petrobras, o evento que aconteceu hoje, e o discurso do Lula foi justamente nesse evento, olha só o que o Lula disse. O Lula sugeriu, olha só o que ele sugeriu, que a estatal, a Petrobras, uma medida autoritária, olha só, sugerindo, botando pressão ali na estatal, que a Petrobras tomasse uma atitude e vendesse diretamente os seus combustíveis para os consumidores finais. Ou seja, ele está dizendo que o povo é assaltado justamente porque tem intermediadores. E se a Petrobras vender os seus produtos para o consumidor final, os preços tendem a cair. Essa é uma ideia que até faz sentido. Até faz sentido. Vamos pensar o seguinte, imagina que se a gente fosse vender um produto para um consumidor final, ao invés de ter um intermediador, que é o governo, que taxa aqui em 40% praticamente tudo que se consome aqui no nosso país, numa média, a gente poderia também eliminar esse intermediador, que é o governo. Faz sentido ou não faz? Cara, a Petrobras, ela é responsável por produzir, ela é uma fábrica, ela produz os produtos. E no meio dessa transição entre sair da fábrica até chegar no consumidor final, tem várias outras etapas, vários outros serviços que não fazem parte do core business da Petrobras. E esses intermediários, obviamente que a gente pode pensar em um plano para ajustar isso, para melhorar isso, para deixar mais eficiente todo esse processo de sair da fábrica até chegar na bomba, lá no posto de combustível. Obviamente a gente pode pensar em melhorar isso, mas esses intermediários, eles são essenciais para a nossa economia. Agora, o governo está participando com os seus impostos abusivos em todas as etapas da cadeia de produção até chegar na prateleira e até o consumidor final comprar e colocar isso no teu carrinho e levar para casa. E o que o Lula trouxe aqui traz uma reflexão para a gente. Será que o governo ele é importante em todas essas etapas? A gente tem que pagar para o governo em todas essas etapas? Eu acho que não. Ou seja, é a famosa transferência de responsabilidade. A responsabilidade é minha, eu coloco em quem eu quiser. É exatamente isso que está acontecendo com o Lula nesse momento. Mas será que o Lula está dessa forma, tentando tirar a responsabilidade das suas costas, colocar nas costas do mercado, colocar nas costas do Donald Trump? Será que ele está fazendo isso para tentar limpar a sua barra? Será que ele acha que todo esse discursinho cola
porque, cara, ele tem feito isso durante muito tempo, mas parece que não tá colando não, cara. Por quê? Olha só essa matéria, Datafolha, 24% das pessoas aqui no nosso país hoje aprovam o governo Lula e 41% reprovam. Segundo o Datafolha, é o pior nível de aprovação em todos os 3 mandatos do presidente Lula. Agora, segundo o IPEC, que é o antigo ex-Ibope, cara, 62% acham que o Lula não deve nem tentar a reeleição. A pesquisa é divulgada um dia após o Datafolha mostrar queda na avaliação positiva do petista. Ou seja, o bicho tá pegando lá, inclusive, uma crise instaurada no PT, no governo de uma maneira geral, e isso obviamente coloca em questão o governo Lula. Será que o governo Lula vai conseguir chegar até o final do seu mandato? Cara, eu queria saber a sua opinião. Será que o Lula ele sofre impeachment antes por conta de... Cara, uma das coisas é essa irresponsabilidade fiscal, é todo esse problema com a nossa economia, fora as pedaladas que colocam ainda mais em questão o governo Lula, se vai continuar ou não. Inclusive vai ter uma manifestação no dia 16 de março de 2025, tanto na Paulista, no Rio de Janeiro, em vários outros lugares do Brasil. Eu vou participar, que é uma manifestação fora Lula, exercendo a minha função como cidadão, por conta de tudo que a gente tem trazido aqui no nosso canal. A gente tem alertado há muito tempo sobre esse desastre na nossa economia. Não importa se fulano, beltrano, ciclano tá dizendo que não é para ir, não importa, eu vou lá exercer, porque eu acredito que o governo Lula não deveria chegar até o final. E obviamente eu gostaria de saber de você que acompanha aqui o nosso material, o que você acha? Avalie aqui pra gente o governo Lula. Você acha que é um governo bom? É um governo ruim? É um péssimo governo? O que você acha? É um governo regular? Deixa aqui no campo dos comentários pra gente fazer aqui a nossa própria pesquisa de você que acompanha aqui o nosso canal. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. A gente ainda tem muito o que conversar, então deixa a sua mensagem aqui embaixo. Quero saber o que você acha disso tudo. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Afinal de contas, essa matéria, esse tipo de informação que eu trouxe aqui, você não vai ver sendo publicado no Jornal Nacional. Você pode ter certeza disso, meu amigo. Então, se você acha que a gente precisa alertar cada vez mais pessoas, cada vez mais brasileiros sobre o que realmente está acontecendo com o nosso país, então faz o seguinte, compartilhe esse conteúdo com pelo menos uma pessoa e me ajude a propagar essa mensagem com cada vez mais pessoas compartilhando. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.